Garota de 9 anos, abuso sexual e engravidou. Quem comete aborto incorre automaticamente em excomunhão. Mesmo quando a gravidez é resultante de violência ou representa risco de vida para a mulher e deveria ser entendida como questão de direitos humanos e saúde pública, o aborto é tratado como caso de polícia, como pecado. Pressionada, em muitos dos casos, a mulher se vê forçada a resolver o problema por sua própria conta e risco. O aborto feito assim, de forma insegura, resulta numa das principais causas de mortalidade materna no país. Alagoinha, município do semiárido pernambucano, localizado a cerca de 255 quilômetros de Recife. 14.016 habitantes. E agora o caso da garota de 9 anos que sofria abuso sexual e engravidou de gêmeos do padrasto. Que é uma cidade de muitos católicos, né? Aqui a maioria é católico mesmo, então foi um impacto muito grande, foi uma revolta. Eu vi eles passando normal, enteada e padrasto normal. A gente vivia tão próximo e que a gente não sabia que existia alguém capaz de tamanho absurdo de praticar um ato desse. O suspeito, Jailson José da Silva, foi preso na noite da última quinta-feira em Alagoinha. No momento da prisão, ele confirmou que abusava sexualmente da enteada e também da irmã dela, de 14 anos, que é deficiente mental. Se deixasse, acho que o povo lixava o homem. Apesar de ser uma cidade calma, naquele dia, se deixasse faixa, a população teria matado ele. Ele cometeu um crime enorme, mas não está incluído na excomunhão, porque existem tantos outros pecados graves. Agora, mais grave do que isso, sabe o quê? O aborto. Eu me lembro que uma vez eu conversando com ela disse que com 8 anos ela menstruou. Eu nunca tinha sabido de um caso desse, né? Uma criança de 9 anos menstruar. Aí depois ela começou a dizer que ela estava dando problema na menstruação, atrasando. Aí a menina começou a ficar vomitando, sentindo dor na barriga, vomitando. A primeira vez ela levou para o médico aqui, de Alagoinha. Aí o médico passou um remédio e disse que era verme. Aí levou para a pesqueira. Aí o médico começou a examinar a barriguinha da menina. O médico desconfiou dos sintomas e fez uma ultrassonografia que confirmou a gestação de gêmeos. Para surpresa nossa, constatamos uma gravidez gemelada de aproximadamente 14 semanas. Aí foi nesse momento que a ficha do dedo da mãe caiu. O caso da menina de 9 anos que engravidou do padrasto causou comoção e revolta. Ela estava com 4 meses. O padre disse que não queria nem ver ela, chama ela de alma cebosa. Ela é muito criticada, a mãe. E ela não volta aqui para Alagoinha porque a menina não quer. Ela tem medo da menina botar a menina para estudar aqui no colégio daqui. E as outras coleguinhas ficaram dizendo coisa com ela, dizendo chamar ela de prostituta, dizendo coisa com ela, né? Porque ela não entende. Ela hoje, a menina, você conversa com a menina, é como que a menina, nunca aconteceu isso com ela. Como que foi aconteceu com os outros. A menina até hoje, acho que a menina não caiu a ficha. Era uma quarta-feira de cinza e quando eu vinha subindo, eu saí de casa para vir no comércio e me encontrei com uma colega de trabalho na frente da sede do conselho. E ela me falou o que tinha acontecido. Aí nesse mesmo instante, um conselheiro que vinha de pesqueira, vinha com ela com a criança no carro e pediu para que ela ficasse lá em casa. Aí aquela tarde ela passou comigo, enquanto a mãe estava com a polícia fazendo uma busca para ver se encontrava o culpado. A polícia e o conselho tutelar foram informados do caso. Hoje a menina passou por exames no IML e foi transferida para um hospital da capital pernambucana. Ela vai ficar sob os cuidados do conselho tutelar. Ela veio para cá para ser exatamente atendida, para fazer o reconhecimento da violência e ser atendida no pré-natal do IMIP. Aí a gente já tinha, aí nesse ínter eu me comuniquei com o IMIP, com as colegas que trabalhavam lá no atendimento e dizendo que estava encaminhando a menina e que para ela teria que ser oferecido todas as opções, já que ela tinha um direito previsto em lei. Eu sou a favor do aborto. Se for um caso de estupro, sou a favor. Se for um caso de abuso, assim, em família, também sou a favor. Até as nossas avós, no antepassado, usavam algum método, né, que não era declarado
como sendo, por exemplo, uma prática de aborto, mas que não deixava de ser, que seria um chá que faziam das ervas, principalmente aqui na nossa região, isso era muito comum, se fazer o chá quando a mulher, por exemplo, estava assim, passando do mês que teria que vinha a menstruação. Essa situação precisa ser resolvida, precisa ser vista como um problema de saúde pública e não como um problema de religião ou de tabu. Desde 1940, o Código Penal brasileiro, no seu artigo 128, já colocava que o aborto realizado diante de uma gravidez de estupro ou em risco de morte para a mulher, não existe crime. As pessoas que acompanhavam ela foi no sentido de que ela iria fazer um pré-natal de alto risco. Só que a gente já tinha contactado lá com o IMIP que ela estava no protocolo que garantia o direito do aborto previsto em lei, da doação, se ela assim entendesse, né, se fosse possível continuar a gravidez. Mas também a gente já sabia que se tratava de uma gravidez gemelar, uma vez que ela já tinha uma ultrassonografia. Na década passada, foi criada a primeira norma técnica do Ministério da Saúde para atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. Nessa norma técnica do Ministério da Saúde, portanto oficial, se discute desde o acolhimento das vítimas deste problema, desta situação, até aqueles casos que se precisa fazer a interrupção da gestação. Houve um questionamento muito grande qual era o risco de morte dessa criança de 9 anos, grávida de gemelar. Na literatura médica não tem referência sobre isso, porque não é comum uma criança de 8, 9 anos grávida de gemelar. Os médicos avaliaram que a menina não tem estrutura física para ter filhos. Ela está internada no IMIP, no Recife. Não somos nós do Conselho que vamos convencer a uma gestação continuar ou parar, e sim um profissional da área. A mãe dela sofreu muito. Ela disse para mim que quando chegou no Recife, que era para coisar, o pai não queria, outra hora queria, e o médico dizia, se ela não tirasse a menina, ela ia morrer, a menina morria, que era melhor, o que ela escolhia, se ela salvar as 2 crianças ou salvar a filha. Ela disse que ia salvar a filha, porque as crianças ela não conhecia, e a filha era tudo que ela tinha, eram 2 filhas que ela tem. Lá no IMIP foram repetidos todos os exames, e aí no outro dia saiu uma reportagem no jornal dizendo que estava aguardando uma posição judicial. Foi quando o Jornal do Comércio me procurou, o mesmo jornal, e no outro dia eu coloquei que não precisava, que para essa criança teria que ser feito tudo que ela tivesse direito e que a família desejasse, né? Porque como ela tinha apenas 9 anos, ela nem podia autorizar. Aliás, ela nem sabia que estava grávida, que era o pior, que ela pensava que era um bicho, que ela estava doente, e que era um bicho na barriga dela que estava crescendo. A garota de 9 anos que ficou grávida de gêmeos do padrasto em Alagoinha, no Agreste do estado, teve o aborto autorizado pela família. O procedimento está amparado por lei que prevê a interrupção da gravidez em casos de estupro ou risco de vida para a mãe. Eu liguei para a Carmelita para dizer para ela, para parabenizar pela matéria, o posicionamento dela, né, sobre a responsabilidade do Estado pelo atendimento pronto, imediato daquela menina e da família, né, da menina e tal. Tudo bem, porém, logo depois ela falou que as coisas não estavam sendo encaminhadas e que tinha uma forte influência, né, de igrejas. A presença já tinha chegado um padre, né, junto com o conselho tutelar do município, no serviço, e tinha chegado também um pastor.